Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, no canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos ver aqui a notícia aqui, né? Nem uma notícia, né? Como sempre, o Neto da audiência falando do Neymar, né? Vamos ver o que ele fala aqui do Neymar, né, no programa dele. E a passada de pano, sei que não é muito do Santos, que ele faz pro Memphis. Será que ele faria a mesma coisa com o Neymar, se o Neymar tivesse feito aquele pênalti que o Memphis fez? Vamos ver o que ele fala sobre isso. Contra o Curitiba. Auxiliar contra o Curitiba, um cara que está 80 dias machucado por causa de uma contratura muscular. Contratura muscular que ninguém sabe o que é. Se é grau 1, 2 ou 3. A molecada ama o Neymar. E tá tudo certo. Não tem problema Inclusive o filho dele, né? nenhum. Aí você pega um cara que vai na Federação Paulista de Futebol, depois de 10, 15 anos, para receber um prêmio que o gol mais bonito do Campeonato Paulista. Já tinha recebido igual no Catar. Ué, mas não foi o gol mais bonito do Campeonato Paulista, o gol olímpico dele contra o Rio de Limeira? Ou teve outro gol mais bonito? Me lembra aí, deixa nos comentários. Catar. Os caras deram para ele. Aí, o cara tem que chamar a torcida. Não, filho. Você tem que estar jogando. Você tem que... Ué, mas você não tá liberado do departamento médico, como ele vai jogar, cara? O trabalho dele é pelo menos incentivar a torcida aí. E foi. Tá na arena. Você tem que estar dando caneta, partindo pra cima. Você tem que ir pra cima. Você acha que esse cara vai voltar a jogar antes de terminar o campeonato, o contrato dele ou não, A previsão é que ele volte 2 jogos antes de terminar o contrato dele. Então, sim. Eu acho que ele vai renovar, galera, até por causa disso. Ele sabe que ele não devolveu ainda o que o Santos fez por ele. O Santos está tentando renovar, até porque não sei se vai aparecer alguém interessado em contratar o Neymar com esse histórico dele, né? Ele foi para a Arábia, não jogou, está no Santos, não consegue Sabe jogar. quantos jogos o Neymar fez? Vocês aí que estão aqui, pessoal da Votorantim Cimento, beijão pra você acreditar em mim. Não fiquei nem feliz de ganhar o dinheiro que vocês pagaram, porque foi pouco, pra falar a verdade. Mas eu fiquei feliz de estar na Globo. Ontem eu apareci na Globo, depois do jogo, Aí é legal, né? Parecer na Globo, né? Aquela porcaria, né? do intervalo. E os caras lá, eu tava na Globo, eu e o Leonardo. É brincadeira. Todo mundo ficou preso quantas vezes? E daqui a pouco tem bebida em todo lugar. E o meu... o Santos quando joga em São Paulo tem... Não, teve o jogo do ano passado. Nesse caso aqui, o Neto tá questionando que o Santos não lota estádio. Aí o Veloso tá falando, não, em São Paulo o Santos sempre lotou estádio. Só pra lembrar que a maior renda até o ano passado, uma boa parte do ano, foi o Santos e Bragantino no estádio do time dele, na Neoquímica Arena, né, na Paulistão. E no Morumbi o Santos colocou mais de 50 mil contra o São Bernardo. E ontem... 35 mil, isso porque o Palmeiras disponibilizou isso de ingressos, porque não usou o setor lá de cima que estava fechado. Se tivesse liberado todos, 45 mil, tinha dado 45 mil ingressos ontem também, porque eu conheci vários santistas que não conseguiram comprar ingresso e não foram pro jogo. Ano passado, Ano minha retrasado, mãe... Ano passado, minha Morumbi, mãe tava com Morumbi. 50 mil. Pô, minha mãe foi ano passado. Miss Piscina, mas não tá mais. Agora... As tetas tá lá Ué, embaixo, truta. Mas ele botou 50 mil no Morumbi. Aí, até o Souza, que é São Paulino, tá falando isso. O Paulo dá público maior. Agora, o engraçado dessa história toda... O quê? É que o Neymar foi contra o sintético, fez aquele manifesto contra o E vai sintético. estar lá hoje, E lá nas agora praias. fazendo propaganda de um jogo do Santos que joga aqui em São Paulo no sintético. Não, mas aí não tem que fazer, ele não decide sozinho, cara, ele é jogador. Mas enfim, galera, é sempre isso, né? Esses caras sabem que eles ganham audiência falando do Neymar, principalmente negativamente, né? Aí vamos ver, eu peguei um ponto aqui ele falando do pênalti do Memphis, não é porque eu quero falar do Santos, mas será que se o Neymar bate um pênalti igual o Memphis bateu contra o Mirassol, será que ele ia ter a mesma... Ah não, o Neymar teve personalidade, não sei o quê, vamos ver o que ele falou. Eu acho que ele poderia ter batido o pênalti de outra forma. Concordo. Tá, beleza. Você? Nenhum. Pra mim, nenhuma. Pra você, Godoy? Nós comentamos isso, Neto. A repercussão é negativa e às vezes até alguém transferindo a responsabilidade para o Memphis por causa do resultado final. O Corinthians perdeu. Se o Corinthians ganha, não teria essa repercussão e nem esse peso todo, a falta do gol que acabou Agora você tem que dar moral pro Walter, né? acontecendo. O Walter foi uma defesaça. Veloso, você que foi um dos maiores goleiros que eu joguei. Agora me responde, se o goleiro do... Se o Walter... Agora, dá uma moral pro Walter. Eu tenho certeza absoluta, galera. Eu corto aquilo fora, cara. Se é o Neymar que bate o pênalti desse, o Santos, o goleiro pega... E o Santos perde, ele não ia estar com esse mesmo argumento. Eu tenho certeza, deixa aí nos comentários se você acha também. Tenho certeza que ele fala, não, o Neymar tem personalidade, não, foi mérito do goleiro. Se o Santos perde com uma cavadinha do Neymar igual as do Memphis, ele não ia estar falando a mesma coisa, eu tenho certeza. Ele ia estar criticando, aí o Neymar não quer jogar, ele quer dar show, ele não tá mais nem ligando, não, é antiprofissional, não tá mais ligando pra jogar bola, não sei o que. E o Memphis, ó a passada de pano monstro aqui, ó. Passar de pano nesse daí, jogadorzinho de merda aí também. Caro, não joga nada. Mas é isso, galera. Vamos agora falar o que interessa, que é o Santos, né? Vamos ver o que o Sormani fala também sobre o Marcelo Teixeira. Caso queira vídeo completo, tá no canal do Fábio Sormani, tá bom?
Você, por exemplo, contratou o Caixinha. Se fosse uma gestão profissional, como você disse ser, você não teria contratado o Caixinha. Porque era só... Concordo, mas não é só por ter contratado Caixinha, tá? Porque colocaram uma multa de 15 milhões e sabendo que o Santos demorou 40 dias para contratar o técnico, né? Coisa que um time que tá com uma boa gestão não demoraria tudo isso. Olhar o currículo dele. Você não teria contratado ele. E junto com o Caixinha vieram vários jogadores de quinta categoria, entre eles o Léo Godoy. Você contratou o Pedro Martins. Concordo. Você foi obrigado a contratar o Pedro Martins, é verdade. Você foi obrigado. Porque você precisava de um dinheiro naquela época, naquele momento, para fazer frente a dívidas do Santos. É verdade. Agora, até quando vai esse compromisso? Até quando vai esse casamento com o Pedro Martins? Até o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Márcio, falar para você: ô Marcelo, agora você pode demitir se você quiser? É isso? É ele que vai determinar isso? Ou estou dizendo que é seu filho, mas seu filho não tem cargo eletivo. Ele não é eleito para nada. Imagina, o seu filho é uma criança. Ele é uma criança. Como é que o jogador do Santos olha e vê seu filho andando pelo CT? Gente, esse é o presidente do Santos. Gente, isso é um motivo de deboche, Marcelo. Todo mundo fala isso nas suas costas. Eu estou te falando na frente. Porque ao contrário do que você imagina, eu gosto de você. Eu poderia ser mais seu amigo do que você imagina que eu sou. Ou que eu não sou mais, como você mesmo mandou para mim naquela mensagem pelo WhatsApp. Mas porque eu falo para você. Porque o verdadeiro... A verdade dói às vezes, né, galera? Infelizmente, né? A verdade dói. Primeiro que na Vila Belmiro não vai ser essa capacidade. Porque o Santos prova que pode jogar no estádio desse. Eu às vezes fico nervoso aqui, falo que o Santos, que a torcida desaparece e tal, que 30 mil tá bom. Na verdade não tá bom não, o ideal seria 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Imagina você ter 2 milhões e 800 de renda, todo jogo, te sobrando aí 1,5 milhão por jogo. Gente, o Santos parou no tempo, pessoal. Em 2014, o Santos está 11 anos parado no tempo, porque em 2014 o Corinthians inaugurou o seu estádio e daí para o Palmeiras, que reformou o Allianz. E o São Paulo sempre teve o Morumbi. O Grêmio fez sua arena. Mais que o Morumbi é um estádio... Não é uma arena, né? É meio ultrapassado no sentido de formato, é aquela pista olímpica, a visão é longe, mas é um estádio igual o Sormani falou, quase 70 mil lugares, né? Então, querendo ou não, isso pesa, né? Tem camarotes, é um estádio grande, né, galera? Fica num bairro bom, fica na capital, então isso também, independente se é um estádio antigo ou não, mas é um puta patrimônio do São Paulo, né? O Internacional reformou o Beira-Rio por conta da Copa do Mundo. O Atlético Paranaense, idem com a sua arena da Baixada. Castelão foi reformado, o Mineirão foi reformado, o Fonte Nova foi reformada. O Engenhão, galera, o Botafogo tem muito menos torcida que o Santos, né? O Engenhão, acho que cabe 35 mil pessoas, é um estádio, não é arena, formato arena, é um estádio mais novo, foi feito para as Olimpíadas, né? E lá no Brasil ainda, né? Mas é um estádio bacana, assim, questão de capacidade, tudo. Se o Santos tivesse um estádio igual o Engenhão, que eu acredito que é mais barato, tudo, porque uma arena, já seria de bom tamanho. O Atlético Mineiro construiu o seu estádio. E o Santos está parado no tempo. O Santos e o Vasco. Não à toa, o Santos e o Vasco, quando você pergunta para todo mundo quais são os grandes que correm o risco de serem rebaixados, eles vão falar Santos e Vasco. Todo mundo fala. Porque são dois times capengas, de gestões ruins. Não tem saída. A verdade é essa. E você fica enrolando, embromando na questão da Vila Belmiro. Não sai do papel. Quando você deveria pensar em organizar o clube para ser vendido imediatamente. Imediatamente. Se tornar uma SAF. Aí você transfere para a SAF essa questão do estádio. Hoje eu estava lá no programa, na Placar TV, Opinião do Placar, vai todo dia, das 11 até 12h30. Então estou lá eu, a Isabela Labate, o Quesada, o Flavinho. E estava falando desse negócio de construir o estádio lá na região do ABC, como eu acho que deveria acontecer. Aí a Isabela falou para mim: Sormani, mas o Santos tem condições de manter 2 estádios. Mas não é o Santos que vai manter. Porque você construir um estádio lá, quem vai manter é a SAF. Quem vai construir é a SAF. Quem vai manter é a SAF. O Santos mantém a Vila Belmiro. Mas como é que vai manter sem jogo lá? Mas continua tendo jogo lá também. Então, por exemplo, o jogo de ontem, Santos e Ceará, ao invés de ser em São Paulo, esse jogo seria na Vila Belmiro.
Esquece esse... Entendeu, galera? Então é isso. Não tô falando que o Santos tem que largar a cidade de Santos, porque lá é onde o Santos nasceu, é a raiz do Santos. Mas é saber mesclar esses jogos, né? Eu sei que o Palmeiras tem o show, não sei o quê, mas o Palmeiras faz quantos jogos no Allianz, quando não é possível, caso de show, tudo joga na Arena Barueri. Entendeu? O clássico contra o São Paulo domingo jogou na Arena Barueri. Então é um estádio continua sendo administrado pelo Santos e o outro estádio seria administrado pela SAF. Não é, o Santos não tiraria do bolso dele. Igual o projeto que o Bragantino tá fazendo, né? Tá usando outro estádio, a SAF tá fazendo outro, reformando, eu acho, né? E o projeto lá da SAF deles não, né? A SA lá, a empresa da Red Bull que banca o clube, né? E é isso, acho que o Santos tem que pensar nisso, tem que pensar em... Nem precisa ser necessariamente na capital, mas na grande São Paulo ali, que fique de fácil acesso, que não fique caro, tanto na logística como pedágio, como tempo, né? Que o Santos conseguiria sempre, pelo menos, lotar o estádio. Óbvio que eu acho que na capital seria o ideal. O ideal, a gente tem isso com experiência própria. O Santos pode jogar no Morumbi, em um ano o Santos jogou no Morumbi, jogou no Allianz Parque e jogou na Neoquímica. Os 3 jogos o Santos esgotou os ingressos, lotou. Os 3 jogos na capital. E se jogar no Pacaembu, idem, vai lotar também. Né? E fui muitos jogos do Santos na capital, muitos jogos, e nunca vi jogo do Santos na capital vazio. E não é falar contra o Ceará, depende. Quando o Santos joga na capital, não tem adversário. É meio que a pegada do Corinthians. Vai lotar, pode ser o Bernardo, igual o Paulista no passado. Foi o Bernardo, lotou. O outro foi o Bragantino, lotou. Ontem foi o Ceará e lotou. O Santos pode jogar contra qualquer time na capital, Santo André. Eu já fui contra a Juventus da Moca, quando a Juventus da Moca jogou no Campeonato Paulista ainda, na primeira divisão. Lotou o Pacaembu, sabe? Então o Santos não tem adversário. Esse adversário eu vou, esse aqui não vou. Quando o jogo é na capital, a galera já quer ingresso e ir pro jogo. Entendeu? E que é o que ele falou sobre parar no tempo. O Santos tá parado no tempo há 10 anos, muitos clubes se evoluíram. Não só pelo estádio, administrativamente, né? Com CTs de alta tecnologia, recuperação de atletas, né? Igual a gente fala, o Palmeiras tem aquele CT da Barra Funda, mas não tem só aquele CT. O Palmeiras tem um centro de treinamento lá em Guarulhos também, falam que é de primeiro mundo. O próprio São Paulo tem o de Cotia, tem também ali na Barra Funda, né? Fora os estádios desses clubes, né? O próprio Atlético Paranaense, que não tem um terço da grandeza do Santos, mas tem uma arena coberta, pode chover e não chove dentro do estádio. É super moderna. Já era uma arena moderna na época, há 20 anos atrás, para a época, e ficou mais moderna ainda, né? Eu já fui no Beira-Rio, como ele falou. O Beira-Rio é um estádio sensacional, bonito, muito bom de assistir jogo, grande. E assim vai, galera. É Maracanã, mas é do governo, mas assim, a Arena MRV, que é o Atlético Mineiro, também não tinha estádio, hoje tem o próprio estádio. Então o que o Santos precisa sair dessa... Evoluir. Parou no tempo e assim, isso tá interferindo dentro de campo. O Santos e o Vasco. Como ele falou, o Vasco tem um estádio. Se você colocar final do Campeonato Brasileiro 2000, Vasco e São Caetano, São Januário, e colocar o último jogo do Vasco e Santos, primeira rodada do Brasileirão 2025. 25 anos depois, o estádio do Vasco é a mesma coisa. Não mudou nada, não evoluiu nada. É banco de reserva atrás do gol, aquele espaço aberto de um lado. Não teve uma evolução na estrutura do estádio, da logística, mau acesso, lugar periférico, com todo respeito, mas sabemos que hoje isso, querendo ou não, pela violência, principalmente no Rio de Janeiro, isso afasta os torcedores. E querendo ou não, você ficou 25 anos com a mesma coisa. E o Santos, a Vila Belmiro, deu uma evoluída comparando com o São Januário. O Santos, eu já fui na Vila Belmiro, quando era alambrado, hoje tem uns vidrinhos, ficou bonitinho, deu uma evolução dos camarotes, sei o quê. Mas não vai, galera, ficou menor. Eu já fui na Vila Belmiro com 18 mil pessoas, 19 mil pessoas. Hoje é 12 ali, 14, vai, o limite ali num clássico. Diminuiu a capacidade, entendeu? O próprio CT Vila Belmiro, o CT Rei Pelé, menor, não tá evoluído. O campo, já vimos lá a base lá com campo de terra, chuveiros antigos, como o Neymar falou, nossa, a mesma coisa, o banheiro que eu saí aqui há 12 anos atrás, entendeu? Então não teve essa evolução. E isso prejudica. Imagina como é a academia do clube. Será que tá os materiais, os equipamentos evoluíram? Trocaram os equipamentos? Manutenção é em dia? Departamento de fisiologia é também em dia? Por isso que os jogadores às vezes se machucam e demoram para voltar, porque não tem uma preparação profissional em tudo ali que eles precisam. Entendeu? Aí teve lá a reforma do vestiário e tal. Legal. Precisou chegar alguém para fazer isso? Por que não fizeram isso durante esses 10 anos, 15 anos?
Precisou esperar o Neymar chegar pra fazer isso? Não, isso daí tem que ter uma visão lá dentro do clube. Pô, como nossos rivais estão? Pô, entra lá no canal dos caras, eles têm bastidores bastidores do preparação do jogo, do vestiário. Vê lá. Não é pra copiar, mas é pra se inspirar. Fala assim, pô, olha como ficou o vestiário deles. Pô, faltou essa cama, esse negócio térmico aqui. Pô, um chuveiro aqui é bacana. Vamos colocar no nosso também. Olha como o nosso rival tá fazendo. Ou um jogador que já jogou no rival, jogou num clube grande. Ou como é a preparação lá? Como é o vestiário de vocês? É legal, não é? Sei lá, coisas em off, não precisa soltar pra mídia. Mas é isso que eu acho que falta evoluir. Então, tá tudo bem, vai levando. Sabe o que parece? Parece aqueles órgãos públicos, sabe? Quando você constrói uma escola, constrói um posto de saúde, ou constrói alguma coisa pública, um parque, e não tem manutenção. Ah, construiu, tá entregue, aí fica. Aí vai passando o decorrer dos anos, vai depreciando. Parece que o patrimônio do Santos é isso, entendeu? Então, galera, precisa agilizar tudo, porque senão vai ficar igual ele falou, o Vasco da Gama, vai ficar subindo, batendo pra não cair, subindo pra disputa pra não cair, subindo pra disputa pra não cair, entendeu? E sabemos que agora temos uma sequência difícil antes da parada pro Super Mundial, que é Corinthians, Vitória, Fortaleza e Botafogo, né? Botafogo e Fortaleza, 4 jogos dificílimos, galera, dificílimo. Talvez Vitória ali, não que seja mais fácil, por ser o Vitória é um pouco mais fácil, mas é fora de casa. Mas pro Santos que não ganha de ninguém, são 4 jogos difíceis. São 4 jogos difíceis. Se o Santos pega o Atlético Mineiro hoje, que agora deu uma acertada, talvez não ganharia. Talvez o Santos não estaria com nenhuma vitória, igual ao Sport. O Atlético ali estava vivendo um mau momento, mas já deu uma recuperada no campeonato. Então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham que o Santos deveria evoluir, mudar, se deveria virar SAF ou não. Vocês já sabem a minha opinião, né? Tá até aqui em cima, aqui, ó. Enquanto o Santos não tiver uma evolução tudo, eu vou continuar com isso daqui, SAF no Santos, até resolver esse problema, porque eu não vejo solução se não for essa, tá bom? Obrigado, galera. Se inscreva, curta o vídeo, se inscreva se você não for inscrito, dê um hype também. Eu preciso que o canal cresça, e eu já falei, quando chegar a 20 mil inscritos, vou sortear uma camisa oficial do Santos, tá bom? Para os inscritos aí. E obrigado, galera, até o próximo vídeo.